O que é antigo tem que cuidar, eu acho que é muito importante isso aí. Até 5 ou 6 horas de madrugada. A dificuldade das pessoas guardarem a carne normalmente de sexta até domingo. É um esforço da comunidade de São Vendelino. Nesses momentos em família, assim, todo mundo se reunia naquela sala grande que tem na casa da minha avó e lá eles sentavam para conversar. O preparo era caseiro. Kerpe é uma festa trazida pelos imigrantes alemães no ano de 1855. Hoje ela ainda acontece através do nosso Kerpfest. Ela acontece, porém, com algumas modificações, mas sem nunca esquecer as suas raízes e as suas tradições. Justamente o festejo do padroeiro do lugar. Dia de São Vendelino é dia 20 e pouco de outubro. Então, o domingo mais próximo do dia de São Vendelino era o dia do Kerpe. O Kerpe era para se encontrar com os parentes. Os músicos, eles não tinham carro naquele tempo, eles vieram todos de cavalo. Die Wobes uns geholt, auf der Gaul konnte man mit heimreiten. Weil das war ein ganz Stück ran bis an das Haus gewesen. Und da sind wir heimgeritten mit dem Wobo. Und das war immer schön. Hier haben wir uns verzeiht. Jeder wollte so auffallen gehen. Wenn die Uber rangekommen sind, hat man schön gesehen. Und dann sind wir schon alle gesprungen fast da auffallen. Pro Kerpe, assim, a gente fazia uma faxina geral do sótão até o porão, né? Aquela semana era dia de passar toda a casa, né? E o que havia de bom se fazia nesse dia, né? E também, com tanta visita, com toda a parentagem, né? Tinha que preparar umas coisas, né? A gente fazia umas 50 cucas. Para se acomodar, as pessoas que vinham de longe, vinham de a cavalo, se acomodavam dentro do paiol de milho. Qualquer lugar estava servindo. Representar o Kerpe hoje é uma grande responsabilidade, além de ser um orgulho, pois me faz lembrar de tempos passados, quando eu ia na casa da minha avó, junto com meus pais. Kerpen, Weihnachten und Ostern. An Staatskuchen gegeben. Und dann, wenn die Wobes gekommen sind auf die Kerpen, dann sind die Kinder gesprungen, da auffallen. Os familiares vinham de longe, então eles vinham, alguns já vinham no dia antes, vinham a cavalo e depois ficavam até domingo, alguns até segunda-feira, e era costume que cada um, quando ia para os Kerpen, quando voltava, recebia uma cuca de volta, eram feitas as cucas em casa. Aí nós tínhamos muitas árvores lá e cada um se amarrou seu cavalo. De noite eles tiram um pouco de pasto, né? E assim eles ficaram. E os músicos, então, eles vieram em sábado, né? A polícia também, em sábado. E em domingo de manhã, então, depois da missa, começou o baile. Não tinha churrasco, era a carne feita no forno. Galinha recheada, tinha aquele status que era tipo almôndega com carne de porco e carne de gado. Faziam tipo uns porcos, queriam umas almôndegas assim bem grandes. Ah, você fazia massa mesmo? Caseira também. Isso sempre massa feita em casa, né? Mas veio gente nos Kerpen também. Minhas irmãs, meu pai, a mãe. Aí nós fizemos, casquemos batata já
de noite, sábado de noite. Massa, nós fizemos massa. Os biscoitos caseiros, era biscoito de polvilho, biscoito de nata, biscoito de manteiga. E amendoim. Os docinhos de amendoim. Tudo feito em casa, que eu fazia. O coco ralado, esse era uma sobremesa De que? imprescindível, né? O coco e o sagu. Tá, Sagu e doce de chocolate, creme de chocolate. Da war nicht Bier wie heute, da hat man keine Soße gemacht. Und Wein haben sie dann hingetan. Nicht Bier. Aquela gasosa, Spritzbier. Cerveja, nós aqui em casa, a mãe era muito severa nessas coisas, né? Cerveja, eu comecei a fazer cerveja depois de casada. Eu fazia às vezes aquela caseira, né? Agora a gasosa, sim. Gasosa com limão, tu prepara ela, né, em casa. Com limão e com gengibre. Era uma briga que próximo dos dias de Kerp já as garrafas começaram a estourar. Já era uma guerra, já se tinha medo de que não tinha cerveja que chega para o dia, né? E nós falávamos sangari em alemão, eu não sei, mas é a mistura, é um refresco de vinho com água e açúcar. Essa era a bebida das crianças. E o preparo era caseiro, muito pouca coisa, até a farinha. Também eles plantavam o trigo, iam para o moinho, né? Farinha, arroz. Dann war die Moins, wenn man ein bisschen größer war, konnte man dann bei der Musik gehen. O baile era uma decorrência da festa do santo, do padroeiro. Primeiro a missa e depois a missa, então, a parte social. Wenn die Kirche gegangen sind, dann wir haben die Bande dort an der Kirche schon abgeholfen bei der Musik. Durften wir aber nur 3 Jahre bei der Musik gehen. Nee, wir haben nicht die Kommunion dann gekriegt. Época de quaresma e de advento também não se admitia baile. E quem fosse, transgredisse essa norma, era excluído da congregação. E tem muitas moças, então, que às vezes num casamento dançavam um pouquinho no baile, então elas eram excluídas da congregação. Regras rígidas que eram impostas, né? E que tinham que ser seguidas, pelo menos aqui. Primeiro ano não tinha ingresso. Aí eles ganharam uma fitinha assim, então eles passaram assim, quem dançou precisava pagar, né? Quem não dançou não precisava pagar. O único que tinha algum conhecimento era o padre, né? E daí ele dirigia toda a comunidade, em todos os setores, orientações, a parte de igreja, como também a parte social, também fazia parte da igreja. A primeira música normalmente era um dobrado, a segunda música era uma valsa, daí já se seguia para o salão. Quando veio uma mulher com as crianças, né? Então tinha um quarto separado, né? E lá as mulheres botaram as crianças para dormir, né? Aí eles foram dançar, os velhos, né? De vez em quando eles foram olhar se ele estava dormindo. Naquela época, de tarde, quando ia para a música, então, Die Maior dabei mussten. E esses bailes no domingo de manhã normalmente duravam até 1h da tarde. Fim da tarde já era o início, até outro dia de madrugada, sem parar. Ja, wenn wir nicht um 1, 2 daheim waren, dann hat es Geschenk gegeben. Sábados, ninguém podia ir no baile. Era proibido.
Ja, und früher durften die Buben nie bei den Mädchen über Nacht bleiben. Musste immer heimgehen. Wenn der Vater hat immer gesagt, wenn die Jüngler schlafen gehen, müsste der Dächer zugemacht geben. Não tinha luz elétrica. Eu ainda me recordo que o salão de baile era com acetileno, né? Mais tarde veio a luz elétrica, mais refrigerador, freezer, isso ninguém não conheceu. Tinha geladeira, aí nós tínhamos poço no porão e com uma cesta de arame. Aí lá nós podemos as garrafas dentro e na água. Então isso era que nem gelado, porque não tinha gelo naquele tempo. Aí então quando queria tomar cerveja, então puxaram cesta para fora. Und wenn einer gestorben ist von der Familie, dann durfte man ja auch gar nicht gehen. Ganharam todos uma cuca para levar junto para casa. A primeira noite eu fiz 100 cucas. E segundo dia eu já precisava, quando o pessoal foi embora, eu já precisava fazer de novo a massa para fazer cuca para a segunda noite. No salão tinha uma outra parte que hoje não existe mais. No meio do salão, uma coroa com uma garrafa de cerveja enfeitada. Enquanto que os casais dançavam, alguém teve a coragem de arrancar essa garrafa e, junto com a namorada, no fim do baile, tomar essa cerveja. Então tinha a garrafa de cerveja dentro, com uma flor que eu fiz sempre tudo, né? Nós tínhamos um arame assim, aí nós botamos tudo assim, papel de crepom, e depois as garrafas foram no meio. E quem tirou a primeira, então eles começaram a dançar. Aí eles pularam, arrancaram a primeira garrafa. E eles deram gritos, né? E dançaram, garrafa na mão e... Ja, maar bei den Musen, wir haben 40 Jahre nicht mehr getanzt, jetzt tanzen wir noch. Tinha baile em sábado, mas em compensação era o segundo dia do Kerp, segunda de noite tinha baile. Continuava a festa segunda-feira, era domingo e segunda. Agora, sábado era sagrado. Aí, o sábado era véspera de domingo, aí não... Baile em Kerp sempre tinha baile segunda e terça, porque segunda era feriado que nem, né? Aí segunda e terça tinha baile. Sabe, diz que era os bailes mais bonitos que tinha sempre. Porque não começaram às 11 horas que nem agora, né? Começaram cedo, né? Sonst haben wir gar keine Neuzeit gekriegt, nur emoção. Não tinha isso de que os vestidos estavam prontos, não tinha isso. Compraram, eles, as mocinhas só ganharam 2 por ano, geralmente Kerp, Natal ou Páscoa, ou uma coisa especial, mas vestidos não ganharam. Aí eles compraram na venda, a gente tinha bastante, a gente cortou e a costureira fez. Costurou. Mas primeiro precisava ir na igreja botar este vestido, porque não primeiro no baile, primeiro na igreja. Depois podia botar no baile. Tinha ainda isso, né? O tecido passava, o viajante, ele trazia as amostras, ele tinha um mostruário, né? E que nem tecido para roupa de cama, o brim diamantino era comprado para calça, tinha o brim caqui, que é tipo um brim, calça de brim, mas amarelado assim, e tinha o brim diamantino, que era um brim escuro, próprio para a agricultura, que eles usavam na roça. Então, a roupa de cama era comprada em peças inteiras.
E esses vestidos simples, esses também, era a peça inteira, de 20, 30 metros. 30, 50, são peça grande. Já os vestidos de Kerpe, de festa, então eram tecidos melhores, era uma seda, lisa ou estampada. Eu tinha vestidos bonitos. Reunião da família, sabe? Hoje em dia a gente se reúne quando? Quando falece uma pessoa. Ou então quando tu tem condições de fazer um casamento, né, um pouco maior, que tu convida os parentes mais chegados. Mas assim, hoje em dia é só mais essas visitas casuais. E naquela época não, o Kerpe era um encontro mesmo, era bom. E toda a família de longe também. E igual deles, sim, a gente também, toda mãe ia na casa deles. Né? Ja, die waren ik was froh alles geweest, wie ze Reinjackepes. Hoje em dia eles não fazem mais as massas, né? Compra pronta, né? E antigamente a gente fazia tudo. E a carne estava mais gostosa no forno, sabe? Galinha assada, assim, sabe? Inteira nós fizemos as galinhas. Não tinha churrasco, era a carne feita no forno. E a outra parte, a bebida também, a bebida feita em casa. E sempre, todos os anos, o Kerpe, que nem o Kerpe de Bom Princípio, onde nós tínhamos os tios, era sempre o primeiro domingo de fevereiro. Eu, como criança, eu ficava já ia domingo, ficava até terça, quarta, a gente ficava ali. Ficava lá passeando, fazendo férias a partir do dia do Kerpe, né? E hoje em dia muitos se convidam, vão para restaurantes comer. E antigamente era tudo em casa. E todo mundo se reunia naquela sala grande que tem na casa da minha avó e lá eles sentavam para conversar. E daí tinha sempre novidades, porque os filhos da minha avó moram todos em cidades diferentes. Então eles vinham naquele domingo e ficavam lá, e era o momento de contar as novidades do que aconteceu. Agora é uma festa em comunidade, naquela época era uma festa familiar. O poder público dá o incentivo, nós estamos com os recursos alavancados para isso, mas ela não acontece sem o envolvimento de todas as pessoas do lugar. E o pessoal gostava, meu Deus do céu, eles adoraram. Hoje em dia essa festa se expandiu para a comunidade. Agora tem o Kerpfest, que é da comunidade, né? Não é mais feito em casa, mas na comunidade.